bem? Então, eu vou estar mandando aqui para vocês a correção do capítulo 3, tá? Eu botei a imagem do meu livro de professor para vocês poderem se orientar, mas eu vou estar fazendo os comentários de cada questão, ok? Então vamos lá, galera. Da página 78, ele pede para citar os três grandes impérios da antiguidade e explicar suas motivações expansionistas, tá? Então, como grandes impérios da antiguidade, podemos citar o macedônico, o mongol e o romano, tá? E as motivações desses povos eram de conquistar mais riquezas, mercado consumidor, escravos e cobrar mais impostos dos povos dominados, ok? A 2, ele pede a importância do fenômeno ultramarino e o controle de novas rotas marítimas para a consolidação do capitalismo, tá? Ele colocou em prática um novo modelo econômico, tá? Em que as trocas comerciais proporcionaram grandes lucros para as grandes potências da Europa Ocidental, ok? E além disso, ele acumulou capitais, né, que foi fundamental para a eclosão da Revolução Industrial e no início do capitalismo. E aí, na número 3, ele pergunta o que é um sistema capitalista, tá? O sistema capitalista é um sistema ideológico, político, econômico que visa o lucro. Aí no livro ele está falando que é um sistema em que a propriedade privada, a liberdade de iniciativa e o lucro são as suas principais características. Também não é uma questão que não é uma resposta que é errada, mas pode-se colocar essas duas opções, ok? Na número 4, ele fala, ele pergunta o seguinte, que como era feita a exploração das colônias na fase do capitalismo comercial, ok? Então ele fala que o quê? Que os habitantes dessas terras dominadas eram obrigados a direcionar sua economia para a produção e exportação de produtos primários em direção aos países dominadores, que como retorno importavam produtos manufaturados. O que ele fala aí é justamente da primeira DIT, que é estabelecida pelo Pacto Colonial, onde que a colônia fornecia matéria-prima e a metrópole fornecia, né, de volta o produto manufaturado. Aí na número 5, ele pergunta ah, qual das fases que caracteriza, né, que está aí inserida o capitalismo. Né? Então ele fala aqui que a livre iniciativa, o predomínio da propriedade privada, dos meios e instrumentos de produção, máquinas. Então preste atenção quando ele fala em máquinas, fábricas, né? Então isso daí está justamente ligado ao capitalismo industrial, ok? Lá na página 79 ele começa a falar sobre as questões das práticas empresariais, né? Então ele pede para associar os cartéis, os trusts, os holds e as transnacionais, ok? Então a primeira opção ele está falando de cartel. O que é um cartel, tá? É quando as estruturas se caracterizam por acordos comerciais entre diversas indústrias de um mesmo ramo, as quais, mesmo mantendo autonomia nas suas decisões internas, reuniam-se para dividir o mercado e fixar preços e condições de vida. Na segunda opção, ele fala que são empresas com atuação mundial de capital aberto, nada mais é que as transnacionais. Na terceira opção, ele fala que são gigantescos conglomerados empresariais formados a partir da fusão de empresas e setores diferentes. No caso, são os holdings, ok? Os holdings, eles vão pegar o quê? Várias empresas e fundir, tá? E aí essas empresas vão estar vendendo, né, ou comercializando, uma palavra sinônima, né,
diversos produtos. E esses diversos produtos estão reunidos em um só conglomerado de empresas, ok? E a última, ele fala dos trustes, que são diversas empresas de mesmo ramo que se fundem em uma única estrutura, que passa a controlar a produção e a distribuição das mercadorias, regulando a oferta de bens e estabelecendo os preços de acordo com seus interesses. Na número 7, ele vai pedir para associar as colunas, né, como um keynesianismo e dois neoliberalismo. O keynesianismo, galera, é uma prática onde que o Estado vai intervir na economia. E o neoliberalismo é uma prática, né, uma prática econômica, onde que o Estado ele vai auxiliar, né, de uma forma incentivadora na economia, tá? Então, o protecionismo econômico é o keynesianismo, a livre circulação de mercadorias e serviços e capitais é o neoliberalismo, o Estado como regulador, keynesianismo, a privatização das estatais, que é uma coisa que está ocorrendo aqui no Brasil, né, que é a ideia do presidente brasileiro, né, privatizar as empresas estatais, então é o neoliberalismo, o Estado mínimo, então o Estado aqui não intervém, não vai intervir na economia, é o neoliberalismo, e as empresas estatais estruturadoras, que no caso é o keynesianismo. A número 8 é uma questão histórica, tá? Que ele pergunta sobre a Grande Depressão, ok? Galera, eu, eu prefiro fixar sobre as questões no sistema econômico, ok? A resposta está até bem nítida aqui. Então, eu vou deixar só um pequeno comentário, que foi a crise capitalista, tá? Que ocorreu em 1920. 1920 não, né? Em 1929, né? Foi na década de 20, ok? Então vocês prestem atenção aqui nessa situação, tá? E como consequência disso, ele vai ter a queda da Bolsa de Nova York, tá? Falência de muitas empresas, entre outras situações. Número 9, ele pergunta como é a atuação do economista John Keynes na solução da crise causada pela Grande Depressão. Nada menos, ele vai afirmar que o Estado ele vai ter que intervir na economia e ser um agente controlador da economia do país, ok? E a número 10, ele pergunta por que a atuação do Estado é o principal elemento que caracteriza a oposição entre o keynesianismo e o liberalismo clássico. Então vamos lá. O capitalismo keynesiano era contrário às ideias do liberalismo clássico, por entender que a economia não era capaz de ser autorregular, tornando o Estado assim como peça principal ou fundamental nesse contexto. Ou seja, ele vai falar que no keynesianismo o Estado vai ser um agente controlador e no liberalismo o Estado ele vai ser ele não vai intervir na economia, ok? E aí agora a gente vai lá para a página 93, né? Que aí ele pede para completar as lacunas. Então a gente vai falar aqui, ó. É o elemento fundamental para a existência do capitalismo, ou a principal característica do capitalismo, né? Ou o principal objetivo do capitalismo, né? Ou, ou a peça fundamental do capitalismo, que no caso é o capital, ok? A número 2 ele fala que é uma estrutura empresarial capitalista criada a partir da fusão de diversas empresas do mesmo setor. No caso, são os trustes, tá? A número 3, forma em que a sociedade capitalista era dividida. Classes, né? Essas classes que a gente fala são classes sociais, ok? E essas classes sociais é onde que a gente vai ter o rico e o pobre, onde que é bem nítido para a gente, né? Em termos atuais, ok? A número 4, tipo de propriedade predominante do capitalismo, é a propriedade privada.
e o grupo social explorado no capitalismo, que é o proletariado, que é a classe dominada, ok? A classe dominante é a burguesia, que são as pessoas que detêm, né, o dinheiro, que são donos dos meios de produção, e a classe proletariada, por não ser dona de nada, ela vende a sua força de trabalho, ok? A número 2, ele pede para relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá. Capitalismo liberal, propiciado pelo início da livre competição entre as empresas, ok? Capitalismo mercantil, fase de acumulação primitiva de capital. Capitalismo keynesiano, caracteriza-se pela intervenção do Estado na economia, como a gente já falou antes. Capitalismo monopolista, tem como marca a formação de trustes e cartéis. E número 5, capitalismo neoliberal, né, que são as privatizações das empresas estatais, que é o atual cenário, né, do nosso país. Ok? Qual a diferença entre o socialismo utópico e o socialismo científico? Gente, utópico é aquela coisa que nunca existiu. Então, o socialismo utópico, ele foi o socialismo, foi a proposta do socialismo colocada em papel, né? Aonde que você tem o quê? Você tem a ausência do Estado. Tendo a ausência do Estado, você vai chegar ao comunismo, coisa também que nunca existiu no mundo, tá, gente? A gente escuta várias situações aí, várias bobeiras falando que existe comunismo, 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 mas nunca existiu comunismo, tá? Ah, mas é a China. Como eu já disse, a China não é comunista. A China ela tem uma ideologia de socialismo de mercado, ou seja, você tem o socialismo com a injeção, né, ou com a inserção de capital estrangeiro. E o socialismo científico é o socialismo que foi colocado em prática na União Soviética, ok? Vamos lá. Aí, na número 4, ele pergunta qual é a fase do capitalismo. Você tem aí uma imagem de uma fábrica, né? Então, nada mais é que o capitalismo industrial liberal. E aí, na número 5, ele pergunta, observe a história e responda que tipo de exploração do trabalhador onde o lucro é retido pelo patrão, denominada por Marx. Né? O Marx ele vai criticar essa exploração da classe proletariada através da mais-valia, ok? O que é a mais-valia? É o lucro obtido pelos donos dos meios de produção, que é a classe dominante, né? Que é representada pela burguesia, né, em cima da classe proletariada, tá? Que é, né, a classe dominada. Na número 1 da 95, ele pede a definição, né, do surgimento, né, ou a posição de como que surgiu o capitalismo, tá? Então, a definição do capitalismo, né, nada mais é que um sistema econômico, social, também ideológico, político, que surgiu na Europa durante a Idade Média, tá? Entre os séculos 13 e 15, tá? E lentamente ele se sobrepôs ao outro sistema de produção, que é o feudalismo, que foi anterior a ele, tornando-se predominante a partir do século XVIII, né? No século XVIII vai ocorrer, né, a primeira revolução industrial. Na número 2, ele pergunta assim: segundo a teoria marxista, no sistema capitalista a sociedade é marcada pela tensão entre duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. O que é? Qual a alternativa correta? Gente, como eu falei para vocês, a burguesia ela detém os meios de produção, né? E já o proletariado, por não possuir os meios de produção, ele vende a força de trabalho. A número 3, ele pergunta qual é a fase do capitalismo que está se referindo aí, né, em cima do texto, que ele fala sobre a questão de um mercado consumidor, né, de oficinas, manufatureiras, né, novas técnicas de produção. Então ele está falando de um avanço tecnológico na produção. Nada mais é que o capitalismo industrial.
Na 96, ele pergunta quais são as 3 fases do capitalismo. Então, as 3 fases do capitalismo são o capitalismo comercial, industrial e financeiro, que é a letra D. A número 5, ele pergunta assim, né? As colônias também eram consumidas dos bens produzidos nas metrópoles, além de ser receptoras do excedente populacional europeu. Sobre o capitalismo comercial, é correto afirmar, tá? O comércio de mercadorias e a exploração das colônias do século XV ao século XVIII possibilitaram a acumulação de capital pela burguesia. Daí a denominação de capitalismo comercial, né? Mas só que vamos prestar atenção numa situação aí, tá? Todas as fases do capitalismo tiveram, né, essa acumulação, tá? Então vocês prestem atenção nisso aí, ok? Que a acumulação de capital ela vem a partir do século XV, tá? Quando você começa a fortalecer o capitalismo com a situação das grandes navegações, que é o mercantilismo, né? Até o século XVIII, com a nova fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, ok? Aí, na número 6, ele dá uma característica, né, de uma situação em um período histórico, né? Esse período histórico foi a Guerra Fria, que é onde você teve a divisão política da Alemanha em 2 partes, né? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Na 97, ele pergunta assim: o que ocorreu na União Soviética em decorrência das mudanças sociopolíticas instauradas pela Revolução Russa em 1917, tá? O que aconteceu, galera? Você tem aí uma fundamentação teórica do socialismo, né? E a principal ideia de socialismo é justamente o que? Estatizar os principais meios de produção. E aí, na número 8, ele pergunta quais são os 2 críticos ao sistema capitalista, né? Ou então os 2 teóricos do socialismo científico, que são o Karl Marx e o Friedrich Engels, ok? E aí, na número 9, ele pergunta quais das características abaixo podem ser atribuídas ao socialismo. Só número 2, que é o quê? Uma economia planificada, a propriedade coletiva e a ditadura do proletariado. Ok, galera? Vamos prestar atenção. Economia planificada é o Estado, a propriedade coletiva é uma propriedade estatal, tá? E a ditadura do proletariado, porque o proletariado vai estar assumindo o poder, ok? E aí, na número 10, ele fala assim: assinale a alternativa que enumera as principais características do capitalismo. Ele quer a característica do capitalismo. Quais são? Propriedade privada dos meios de produção, economia de mercado, lei da oferta e da procura e o lucro. Tá? Presta atenção que o sistema capitalista ele vai ser baseado na lei da oferta e da procura. Tá? Quanto maior a oferta e menor a procura, os preços tendem a cair. Quanto menor a oferta e maior a procura, os preços tendem a aumentar. Dos produtos, claro. Na número 11, né? Ele pergunta aí o que caracteriza esse período histórico, né, desse trecho aí. O trecho aí se refere à Guerra Fria, também que é conhecida como a corrida armamentista, ok? E a última questão, as mudanças trazidas pela Revolução Industrial provocaram novas reflexões sobre a sociedade e seu comportamento. Karl Marx, um dos pensadores marcantes do século XIX, nas suas reflexões, o que ele vai pensar aí? Ele reconhecia a falta de justiça social, que é uma coisa que está acontecendo atualmente no nosso país, né? A questão da justiça social ou a questão do pensamento social, devido aos exageros do sistema capitalista. Está muito claro o que eu estou dizendo para vocês, tá? Que incentivava a exploração das classes desfavorecidas, ou seja, cada vez mais explorava a classe proletariada. Espero que eu tenha mostrado aí todas as respostas e a correção aí do capítulo 3. Beijão!